esperança, digamos assim, passado no fundo do mar, em que ele fala com o futuro da humanidade, com o pastoreio de baleias e coisas assim, cidades submarinas. Este mar foi sempre muito inspirador na sua obra. Sim. É ainda mais quando começa a cantar a solo e faz aquele grande trabalho, as 20.000 éguas submarinas. 20.000 éguas. Porquê éguas? É só para se diferenciar das léguas? Nesta costa há muitos carneirinhos, não é? Quando Esta espuma branquinha que corre aqui e ali. Mas eu gosto de imaginar que se cavalgam as ondas e temos imensos surfistas, digamos assim, que só confirmam. No início dos meus sonhos humanos, digamos assim, dos meus objetivos era banhar-me em todos os 7 mares. E não conseguia ir. Uau! As 20.000 éguas submarinas te trazem de novo também a uma sonoridade diferente e que tem a ver com estas vibrações que Sim. estão no fundo do mar. Sim, é realmente o metal e a vibrar, aquela energia toda tem muito a ver com este espaço cósmico todo. Mas eu sou muito ligado ao fim desta península de Agaliza e assim. A Couso. Sim, essas cousas, não é? É lá que está a sua amiga, a psicóloga. Como é que ela se chama? Jacomina Kistemaker. Que é holandesa. O que é que tem aprendido com essa psicóloga holandesa? O silêncio, o recato gastronómico que me limpa a tripa. Cada vez se come menos. É isso? Sim, e nos períodos que passo lá a comida é mesmo radical. Em todo caso, faz-se uma espécie de equilíbrio entre aquilo que era a cultura onde se nasceu e se vai absorvendo desta nova forma de estar. Como é que se vive neste equilíbrio? É sempre à procura do equilíbrio? Indubitavelmente. Mas como esqueço tudo com mais facilidade, volto outra vez De à tudo tabla não. rasa. Será só do que não lhe interessa? Muito que não me interessa, sabe? Estar a bater na casa dos 70 significa ter que fazer alterações na vida? Ou pode continuar com o mesmo espírito e a mesma forma de estar sempre? Não. Há coisas que eu abdiquei que não aguentava. Curiosamente, nestes últimos anos, estamos e estou a fazer muitos espetáculos. Quer dizer, com convites daqui e dali, de amigos, de Palma e de outros que me convidam também para Palma. São umas 70 noites por ano fora de casa, digamos, obrigatoriamente. Há um exercício que é preciso fazer ao chegar, ao bater justamente na casa dos 70, que é olharmos mais para nós próprios, dispensar aquilo que não é essencial. Claro que há pecados que estão ali proibidos, estou a dizer aqueles pecados antigos. O álcool, por exemplo. Chegarmos o álcool só nas feridas. Só se tem uma ferida. Mas as feridas vão-se fazendo, então precisa sempre de álcool. Não, isso realmente é que as chamadas feridas brancas nunca nem vê-las, e todas faço longos períodos. Aliás, estou agora num ramadão de 6 meses, no ramadinho, como eu te chamo. As pessoas não é agora saboreiam muito vinho e tal. E outro dia vi um filme de leste muito engraçado, que era um tipo furioso. Bem, madame, bom jovem, tragam-me vinho carrascão, porcaria, eles cheiram vinho e agitam-me, e bababá, e o frutado e não sei o que, quero um carrascão, quero ficar bêbado de volta. Eu me disse, ainda bem que é sincero. Acertou! Exatamente. Fica-se aqui um dia inteiro a olhar para o mar. É uma energia muito forte. Esta costa Estamos a é... ver navios. Nós estamos a ver navios hoje, mas eles passam sempre ao fundo. Os Sempre que pessoais... esta costa é muito perigosa. Há pouco vi o filme do Veronese, que é um... O Varonese foi no início do século XX. Foi É. mais aqui para a zona entre Póvoa e Aquilessa. E é filmado por é curioso, que é uma das primeiras filmagens de ação câmara. Havia um médico que estava a ajudar no salvamento, que está a filmar também, simultaneamente. Uma das músicas também que fiz chama-se Fartos do Mar. Fartos? Fartos. Nunca me fartos do mar. Mas eu apeteceu-me dizer aquilo e estou sincero, estou farto do mar. E às vezes dizia-me outra coisa
nas alturas em que estou mais tenso, o mar não ajuda nesse aspecto. O mar é muito mau para os malucos. Ah, é? E o vento, especialmente. E os dois conciliados, e às vezes falo com esta natureza e digo assim, estou farto de vocês, pá, para este vento e este mar. Qual mar é que o farta mais? É assustador. É o que bate aqui na costa Sim, ou é eu no fundo? estava sempre a ter-se comigo, quer dizer, com a minha cabeça, às vezes cansa-me muito. Mas dali umas horas lá estou eu a pedir desculpa, não é? É um bocado como a vida que eu escolhi, que às vezes também me cansa muito, o som. Chegar seguro da casa não é uma das coisas mais agradáveis quando se precisa dormir, não é? E ter os zumbidos, são muitos watts de potência. Tem noção do orgulho que dá a esta região onde estamos, à pronúncia do Norte? Não, nessa dimensão não, porque o orgulho é meu de pertencer a esta gente também, não é? Sempre o disse, passar ali pela Ribeira e ouvir aquelas bocas duras, és o maior, não é? És o nosso rei, é o que lhe gritam, na Ribeira. Isso é muito bem recebido, é uma vida maravilhosa nesse aspecto, é muito compensador, muito gratificante, nem que se toque 2 ou 3 corações. Como é que no Annapurna os orientais se despedem diariamente do sol? Na Cordilheira, escolhe-se ali uma das colinas e depois fica-se virado para o sol a desaparecer. Ao longe, às vezes, há as fadas, que são aquelas que estão com neve perpétua, ligeiramente parecido com a paisagem do Douro, só que o Douro temos ali meia dúzia de montanhas ali são. Eles voltam-se para o sol. Exato, e ele depois vai desaparecendo, ficar aquele vermelhão, e aí começam a puxar pelo diafragma e por ali fora fazer depois com a ajuda das trombetas também que fazem bonito. E depois aceitam as pessoas, digamos, para participar. Os monges mais há uns que são impenetráveis, mas os mais, digamos, Sapientes. Cuidadores, olham assim ao lado e eu estava a ver se era um ar de censura, mas não, aceitam, do género assim, olham e tal. E eles dizem que estão lá em cima a tomar conta de nós. Isto cá para baixo está uma confusão muito grande, muita ganância, muita violência, não é? Eles, os grandes mestres que estão lá em cima. E simples mongezinhos, jovens até, depois é uma gente muito divertida no convívio, usam Rolex, jogam jogos chamados videogames, não é? Joguinhos. A ideia com que eu fico depois, enfim, de entrar um pouco na personagem do Rei Reininho é que as vibrações nascem dentro de si, estão sempre consigo desde muito cedo. Sim, ali uma que talvez na minha infância e adolescência foi associada a uma certa rebeldia, ou pelo menos um desalinhamento em relação à educação tradicional. Eu tive várias dificuldades na aprendizagem comum. Era filho único. Sim, tinha uma apetência e uma curiosidade por famílias grandes. Estou a pensar nos primos Ricus, ali na Granja, não é? Gostava de famílias grandes porque achava fantástico, não é? Aqueles ordolães, as pessoas todas a roubarem a marmelada uns aos outros. Era difícil crescer sozinho. A pessoa pode se tornar maníaco-depressiva, não é? A primeira sítio que tive consciência, o Colégio da Nossa Senhora da Paz, ali no Marquês, que era um colégio de freiras, deu-me recusar a usar o bibo, não é? Digamos aquele. O bibo da creche.
chamava-se infantil. Exato. Não queria pertencer, digamos, à matilha. Sem ser lobo, não gostava de estar num rebanho. Que tipo de família é que o viu crescer? Era filho único, mas... Sim, uma família que ambos os pais trabalhavam. Era um pouco incomum a minha mãe trabalhar. Portanto, estamos a falar de uma classe média Sim, que sim. lhe proporcionou os bens que necessitava. Sim, eu tinha muitos brinquedos. Tinha bonecas também. Quem lhe dava as bonecas? As bonecas existiam lá em casa porque eram da minha avó. Tinha muita curiosidade, de facto. Os vestidinhos e tal. Apesar de haver tantos Lingerie das bonecas. gostava da lingerie das bonecas. Tinha curiosidade. Realmente. É um mundo que me estava um pouco... Vedado. Só tinha as primas. As bonecas também só traziam umas combinações e umas cuecas, não traziam mais nada. A minha avó e uma tia também que vivia lá em casa faziam roupinhas, cuequinhas bordadas. Sim. Daí o apelo ser maior. Sim, ali a vertigem da lingerie, digamos assim. Saltar em andamento é das coisas mais fáceis. O meu pai ensinou-me que era assim. Tac, 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 não é? A partir de certa altura, os brinquedos passaram para o lado, porque a brincadeira, o jogo, começou a ser as palavras. Havia sempre gente ligada ali à palavra. E depois um vizinho que foi muito influente também, um vizinho da frente. Nós chamávamos cerimoniosamente o Dr. Alberto Uva, que foi diretor do 1º de Janeiro e um homem de letras da cidade do Porto. E que orientou para o valor da palavra. Sim, até eu realmente, depois mais tarde, a minha primeira, digamos, profissão foram as traduções de livros infantis, ingleses, contos ingleses, o francês também e até um pouco de espanhol sempre. Essa ferramenta serviu-lhe muito, porque pela vida fora, pela carreira fora, foi utilizando a palavra e as letras das músicas como bandeiras importantes e decisivas para aquilo que acompanha a sua carreira. De comunicar e de entrar, por exemplo, no mundo da música em que eu sempre tive muita dificuldade. Não sou destro, digamos que as minhas mãos não são feitas para pequenos atos. E claro que tocar um instrumento é um grande ato, mas não sou nada hábil de mãos, desenho muito mal e não me consigo exprimir totalmente através dos instrumentos. Comecei a ter desde muito Mas jovem. tinha as sonoridades e as vibrações dentro de si. Isso sim. Mas quem é que o puxa para o Anar Band? No convívio, na Baixa do Porto, Clique, Majestic... Ainda Jorge Lima Barreto? Sim, todos aqueles grupinhos da... Os tais anarcas? Exatamente, o grupo dos anarcas. Depois começou a haver, no meio em que mexia muitos paraísos artificiais e muitas drogas e morreu muita gente no nosso exército. Muita gente. Tombavam. Agora, sim, Era desconhecido, a consequência imediata da droga era ainda desconhecida. uma tentativa de descobrir outros horizontes, experimentar tudo, não é? Havia pessoas que rapidamente se viciaram. Que acho que foi uma das vantagens que eu tive, nunca fui um homem de grandes vícios. Tardou pouco tempo até entrar nessa primeira grande vaga do pop rock nacional. Sim. Porque rapidamente a entrada no GNR se torna um fenómeno. Com toda a gente. Depois vem uma crise económica muito grande e as coisas... houve ali um travão. Estamos a falar já dos anos 80. 83, 84. É quando Portugal tem que pedir Grande novamente parte. ajuda ao FMI. Pedem em Sim, 68 e pedem em 83 e depois mais recentemente em 2011. Há ali uma crise económica, nós deixamos de ter espetáculos, aquelas dezenas que estavam programadas e é uma crise muito grande, de facto. Como é que é cooptado para vocalista do GNR? Porque os GNR já existiam. Eles tinham-me visto em palco com um grupo meio pop rock instrumental perto, digamos com uma sonoridade que alguns diziam que era parecida com os B-52s, aquela banda com as duas raparigas, com os cabeleiros.
e já conheci alguns deles, nomeadamente o Alexandre Soares, conhecia melhor. Quer dizer que nos conhecíamos, digamos, da movida portuense, ou mexida portuguesa, da night. Que características tinha para preencher os requisitos do vocalista? Desde logo uma voz. Eu creio que foi o facto de eles não estarem contentes uns com os outros, da maneira como se expressavam, não é? Como cantavam. O que trouxe de novo ao grupo, ao GNR? Não sei, segundo algumas pessoas, disseram que eles perderam aquela frescura e aquele encanto, e eu levei se calhar um bocado de malícia e sedícia, porque não foi muito bem recebido pelo público. E comercialmente foi logo uma queda muito grande, curiosamente. O primeiro LP teria atingido 11, 12, 15 mil exemplares, já é considerado um fracasso. Então como é que se aguentou? Com muita teimosia. Lembro dos primeiros concertos, nós chamávamos, isso sem desprestígio nenhum local, digamos, nós chamávamos o Triângulo das Bermudas, o interior do país, em que nós chamávamos, hoje o concerto, pá, é só quispos. Não eram uns tipos assim um bocado hirsutos, assim a olharem a ver, estes gajos vêm do Porto, com rímel, não é? Com os sapatos esquisitos, com umas botas. Nos vitrinos. As vitrinos, assim. Os mata-baratas. Crypto, New Wave, Punk e New Romantic, aquela mistura toda. E As raparigas salvaram-no mais uma a vez. revolução, são a revolução para mim, total. O pop rock tinha, obviamente, um ritmo extraordinário, mas também a palavra foi logo muito importante e as primeiras letras são muito boas. Às vezes nós confundimos e deixamos até levar por esse empolgamento que é a comunicação, e sentimos que somos missionários e dons da palavra. Quem é que inventou a psicopátria? O Arthur Zenaia, o Arthur Iber, claro que havia personagens nestes cafés e nestas tertúlias que me garantia que tu roubaste uma ideia da psicopátria. Não sei, normal que ouvíssemos coisas uns dos outros, mas eu creio que fui eu que a escrevi pela primeira vez mesmo. A psicopátria, coincidentemente, acertou também, acho que fica bem numa capa de um disco de vinil e de uma fotografia que é uma grande ideia de David Ferreira. Era para ser uma coisa modernaça. A proposta tinha sido feita ao Pedro Cabrita Reis e ao Jorge Molder, portanto seria uma coisa pós-moderna. Profundamente artística. E de repente o David apareceu-nos, eu acho que esta fotografia tem muito a ver com a música que vocês fazem, com o Porto, com aquela carta lindíssima daquela mulher, aquela rapariga a saltar para o Douro, e com o nome Psicopátria. Vai ao fundo de quê? Ao fundo À procura de... um desejo, de uma utopia. Trazia, portanto, uma narrativa mais atual do que são as urbes dos Talvez anos um pouco mais 80. futurista, sim, no sentido mais futurista. Os outros um bocadinho mais passeístas, os outros muito ligados a uma coisa mais neorrealista, e o T também com histórias do cotidiano. A rapariguinha do shopping, Sim, a Elsa exatamente, tudo muito bem isso. observado sempre, comendo uma laranja na falência, como a gente dizia, ele diz na falência, e nós brincamos comendo uma laranja na falência. E aos outros, eu sempre brinquei com as músicas dos outros, não é? O caixão, caixão, não vais fugir de mim, serás caixão até ao fim. É paixão, pois, e tal. Vamos então ao período GNR 44 anos. e começa a fazer, Para mim. ao mesmo tempo faz outras coisas. Foi ator, fez teatro que não gostou muito. Custa-me dizer isto, mas fui ator de alguns dos piores filmes da cinematografia nacional. Mas também fez uma série, Claxon, para a RTP. Pero como? Você está morto? Não. Mário não morreu. Matou alguém que fez passar por si próprio e tirou-o ao mar. Mas
Porque queria matar-me. Mas gostei sempre de participar em algumas, até fazer mim próprio. Mas fez sempre cinema. Porquê é que é tão avesso? Curso. Como é que é tão avesso a dizer que não gostou ou que acha que os trabalhos não foram aquilo que Algumas desejaria? são chatinhas. Há ali qualquer coisa no cinema às vezes muito pretenciosa, aquela coisa de festivaleira, do cinema português. Acho que devia ter subido ao povo, como diria o Pedro Homem de Melo, não é? Mas em 2008 começa também um percurso a solo muito forte, não é? Sim, sim. Não há uma tentativa de deixar o GNR? Não, é uma tentativa de escutar um pouco ao nosso lado. Eu acho que um dos nossos defeitos a certa altura, e nesse período particularmente, foi que achei que estávamos um pouco fechados em nós. Eu resolvi ir à casa de vários músicos que apreciava e conhecer, saber o que eles estão ali a fazer, porque nós sempre fomos um bocadinho snobs, como éramos muito gozões relativamente aos outros. Nada nos dava mais prazer que ver um dos nossos capangas escorregar no palco e cair e dizer pronto. Mas tem consciência que não é fácil dizer o que está a contar. Rir-se, ser snob, rir-se Sim, dos sim. desastres dos outros, não é uma coisa que seja muito Essas neiras, pura. Não é? Eu posso dizer que é um homem múltiplo, de múltiplos talentos, porque gosta do humor, de fazer Não tenho esse jeito para quase, nonsense. sem querer interromper, não tenho jeito assim profundamente. Está-me a desiludir. Sou muito. Não Não tem jeito para exatamente, quase desiludo nada. muita gente, que as pessoas pensam que eu tenho competências que não tenho. Então saem então aqueles textos maravilhosos, os poemas, as É letras. preciso trabalhar, não é muito. Eu estou a escrever outra vez muito a lápis porque cansei-me do teclado. O desenho da letra faz sonhar, faz Sim, ir ao tal, Sim, aos começo a- interstícios do cérebro. sim, melhor. sim, exatamente. É um pouco como os monges copistas, não é? Que faziam maravilhosas obras de arte pictóricas nos livros. E o palco? O palco tem variado muito, desde o início do GNR, a sensação de estar em palco, o público. O palco é mais frio, já não soa tanto, mas o público tem uma vantagem muito grande, às vezes que desaparece. Eu gosto de um desafio. As primeiras vezes que fui para o palco, precisamente com a Narvan, eu nunca vi ninguém a ser tão vaiado, e até cisnes da cordoria nos lançaram para o palco. Cisnes. Cisnes, raptaram os cisnes que andavam ali no jardim da cordoria, ali nos clérigos. E atiraram-nos com os cisnes Tiraram, ao apareceram palco. dois cisnes que fugiram para baixo do piano do João Lima Barreto. Aliás, via a crítica proposta, a Narvan recebida